E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Preces para a Vida. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores mistérios da humanidade. E lá vem! Será que existe vida fora da Terra? Pois é, essa busca por vida extraterrestre sempre mexeu com a imaginação da gente, né? E a história tá lechada de eventos, digamos, curiosos que só alimentam essa nossa vontade de saber mais. Exatamente. E por mais que muita gente ache esse assunto meio doido, na verdade, é que existem eventos documentados até investigações oficiais que a gente não pode simplesmente ignorar. Antes de começarmos, É mesmo. não esqueça de escanear o QR Code que está no canto da tela. Isso. Ele vai levar vocês para o nosso site com fotos, vídeos e mais informações sobre os casos que vamos discutir hoje. É isso aí. A gente separou um material super completo para vocês se aprofundarem ainda mais. E já que a gente está falando de mistério, nada melhor do que começar a nossa jornada lá em 1947 com um caso que virou lenda. O incidente de Roswell nos Estados Unidos. Roswell. Quem nunca ouviu falar, né? É tipo o Marco Zero da ufologia moderna. Mas vamos refrescar a memória. Um objeto não identificado caiu no rancho no Novo México e os militares primeiro anunciam que acharam os destroços de um disco voador. Parece um roteiro de filme de ficção científica, né? Mas a história é real. Só que logo em seguida o governo americano volta atrás e diz que era só um balão meteorológico. Tentaram despistar o público, né? Mas essa mudança repentina na história só aumentou a curiosidade das pessoas e por décadas a galera especulou que o governo estava escondendo a verdade sobre o que realmente aconteceu em Roswell. E não é pra menos, imagina o impacto na época. Guerra Fria, paranoia com comunismo e de repente surge a possibilidade de vida extraterrestre. Tinha tudo pra gerar um caos. E aí, em 1994, a Força Aérea Americana solta um relatório dizendo que os destroços eram de um projeto secreto da Guerra Fria chamado Projeto Mogul. O tal projeto Mogul, que monitorava atividades nucleares da União Soviética. Será que essa explicação realmente fecha a conta? Ou será que tem mais coisa por trás dessa história? Deixa no ar essa pulga atrás da orelha, né? Porque a verdade é que até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu em Roswell. E essa aura de mistério é que torna esse caso tão fascinante. Mas, pelo menos, o governo americano demonstrou que estava de olho no assunto dos OVNIs. Olha. Tanto que entre 1952 e 1969 eles criaram o famoso Projeto Blue Book. Projeto Blue Book. Essa foi uma iniciativa bem séria, né? A Força Aérea Americana investigando mais de 12 mil relatos de avistamentos de OVNIs tentando entender o que estava acontecendo nos céus do país. É isso aí. E sabe o que é mais intrigante? Desses mais de 12 mil casos, quase 700 ficaram sem explicação. Ou seja, a própria Força Aérea Americana admitiu que não tinha como explicar tudo aquilo que as pessoas estavam vendo. Caramba, 700 casos sem explicação. E a gente tá falando de uma época em que não tinha internet, celular com câmera, essas coisas que facilitam a disseminação de notícias falsas, né? Imagina o nível de mistério que esses casos deviam gerar na época. Imagina só. E dentro desses casos inexplicados, um que chama bastante atenção é o caso de Socorro de 1964. Um policial do Novo México relatou ter visto uma nave pousada com duas figuras humanoides perto dela. Nossa, deve ter sido um choque, né? Imagina você, policial, fazendo a ronda e de repente se depara com uma cena dessas. A gente já ficou com a imaginação a mil só de pensar. Pois é. Esse caso e tantos outros sem solução só reforçam a ideia de que talvez o governo saiba mais sobre alienígenas do que admite publicamente. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para 1965, quando aconteceu o incidente de Kecksburg, na Pensilvânia. Kecksburg. Esse é outro caso que até hoje deixa muita gente intrigada, né? O objeto não identificado, descrito como uma grande bola de metal com símbolos estranhos, cai do céu. E os militares, como sempre, isolaram a área rapidinho, disseram que não encontraram nada demais e pronto. Só que as testemunhas que viram o objeto caindo descreveram algo bem diferente de um simples meteorito. Parece que os UAs viraram o point preferido dos ITs nos anos 60, né? Primeiro Roswell, depois Kecksburg. Mas falando em mistério, a gente não pode esquecer do caso Travis Walton, de 1965. Um dos relatos de abdução mais famosos e controversos da história. Ah, o caso Travis Walton. Um clássico da ufologia. O madeireiro do Arizona que desaparece por 5 dias depois de ter um encontro com um OVNI. Ele jura de pé junto que foi abduzido por alienígenas e submetido a exames médicos. E o mais impressionante é que ele fez um teste de polígrafo e manteve a sua história por anos. Claro que tem gente que acha que tudo não passou de uma farsa. Mas o caso Travis Walton continua sendo um dos mais discutidos e analisados até hoje. É verdade. E atravessando o Atlântico, a gente chega na Inglaterra. Mais precisamente na floresta de Rendlesham, em 1980. Certo. É lá que acontece outro caso pra lá de misterioso. O incidente da floresta de Rendlesham. Rendlesham. 2 noites seguidas de luzes estranhas na floresta, avistadas por militares americanos que estavam numa base britânica. Eles até chegaram a ver um objeto metálico brilhante no chão. E o mais interessante é que um dos oficiais registrou o avistamento no diário dele.
Ou seja, não era só um boato, tinha registro oficial do que eles viram. Só que até hoje não tem uma explicação definitiva porque aconteceu na floresta de Rendlesham. Uns dizem que eram luzes de um farol próximo, outros que era algum tipo de teste militar secreto. A verdade é que ninguém sabe ao certo. E esses casos todos nos fazem questionar o que a gente realmente sabe sobre o mundo, né? Será que estamos sozinhos no universo? Ou será que tem outras formas de vida inteligente por aí nos observando? E falando em observação, quem nunca ouviu falar da Área 51? Aquela base militar super secreta no meio do deserto de Nevada. Rola um boato sobre esse lugar desde os anos 50. A Área 51, o lugar que virou sinônimo de mistério e conspiração. Dizem que é lá que o governo americano esconde segredos sobre alienígenas e tecnologia extraterrestre. Supostamente recuperados em Roswell. E em 2019, a internet pirou com o movimento Storm Area 51, né? Milhões de pessoas querendo invadir a base para ver os itens. Não o que falar. E apesar de a invasão não ter acontecido de verdade, o evento mostrou o fascínio que as pessoas têm pela Área 51 e pelos segredos que ela supostamente guarda. A Área 51 virou um símbolo da nossa curiosidade sobre o desconhecido e a possibilidade de contato com outras formas de vida. Verdade. E por falar em contato, você lembra quando o Pentágono divulgou aqueles vídeos de OVNIs capturados por pilotos da Marinha Americana em 2020? Lembro sim. Aqueles vídeos deram o que falar. Objetos voadores não identificados fazendo manobras que nossa tecnologia atual não consegue explicar. Foi um marco, né? O governo americano finalmente admitindo que não sabe tudo o que acontece nos nossos céus. E no ano seguinte, o Pentágono lançou um relatório oficial sobre fenômenos aéreos não identificados. Os UAPs, que é a sigla em inglês, para Unidentified Aerial Phenomena. É um novo nome oficial para o que a gente costumava chamar de OVNIs. E esse relatório, apesar de não dar respostas definitivas, reconheceu que muitos casos de UAPs não tinham explicação. Um grande passo para a ufologia. O tema finalmente sendo levado a sério por órgãos oficiais. E essa mudança de postura abriu espaço para um debate público mais amplo sobre o assunto. Nos últimos anos, a gente viu um aumento nos relatos de avistamentos de OVNIs, ou melhor, de UAPs, em todo o mundo. E não são só pessoas comuns que estão falando sobre isso, né? Tem congressistas americanos, ex-membros do governo e até astronautas se manifestando abertamente sobre suas experiências e o que sabem sobre investigações relacionadas a UAPs. Verdade. Parece que o tema está saindo da sombra da conspiração e ganhando mais credibilidade. E a gente fica aqui acompanhando tudo de perto, tentando entender o que está acontecendo. E aí, será que estamos mais perto do que nunca de desvendar a verdade sobre os UAPs e a existência de vida extraterrestre? Ou será que vamos continuar nesse mistério por muito tempo? Quem sabe, o futuro nos dirá. Mas o que a gente pode dizer é que a busca por respostas continua. E essa é a parte mais fascinante de tudo isso. E por hoje a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho profundo no mundo dos UAPs. Na próxima parte a gente volta para se aprofundar nas teorias e especulações sobre o que pode estar por trás desses fenômenos. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo no mundo dos UAPs aqui no Preço pra Vida. Na primeira parte, a gente deu uma viajada no tempo, relembrando alguns dos casos mais emblemáticos da ufologia. Deu pra ver que esse mistério não é de hoje, né? E a gente levantou várias perguntas. O que realmente aconteceu em Roswell? O que explica aqueles quase 700 casos inexplicados do projeto Blue Book? Será que a Área 51 guarda segredos sobre alienígenas? Muitas perguntas e poucas respostas concretas. Mas como bons investigadores do desconhecido, a gente não pode se contentar só com os eventos. A gente precisa ir além, tentar entender o que pode estar por trás de tudo isso. E aí entram as teorias, as especulações. É hora de colocar a cuca pra funcionar, né? Afinal, a gente, como seres humanos, sempre buscou explicações para os mistérios do universo. E os UAPs, com certeza, estão entre os maiores mistérios que a gente já enfrentou. Com certeza. E a gente pode começar com a teoria mais popular que todo mundo pensa quando se fala em UAPs. A teoria da visita extraterrestre. Essa é clássica. A ideia de que não estamos sozinhos no universo e que outras formas de vida inteligente, mais avançadas que a nós nos visitam de vez em quando. E essa teoria tem lá seus argumentos, né? Pensa só. Aqueles vídeos do Pentágono que a gente mencionou na primeira parte. Objetos voadores não identificados fazendo manobras que desafiam as leis da física que a gente conhece. Mudanças bruscas de direção, acelerações impossíveis, objetos que somem e reaparecem. Como explicar isso com a nossa tecnologia atual? Exatamente. E aí entra a hipótese de que esses UAPs sejam, na verdade, naves extraterrestres com uma tecnologia muito mais avançada que a nossa, capaz de realizar movimentos que pra gente parecem impossíveis. E aí a gente entra no campo da especulação, né? Se esses ETs existem, de onde eles vêm? O que eles querem? Estão só nos observando ou têm planos mais ambiciosos? A imaginação vai longe, né? Tem gente que acredita que esses ETs são pacíficos, que só querem observar a gente de longe. Outros acham que eles são ossis que vieram dominar a Terra. A ficção científica já explorou todas as possibilidades, né?
de ET extraterrestre até Independence Day. Verdade. E a verdade é que, no fundo, a gente não sabe o que esperar. E é essa incerteza que alimenta o mistério e nos deixa ainda mais curiosos, né? Mas vamos ser justos, a gente não pode se apegar só à teoria extraterrestre. Existem outras explicações possíveis para os UAPs. Tipo, será que não podem ser apenas fenômenos naturais que a gente ainda não compreende? Exatamente. A ciência ainda tem muito a aprender sobre o universo e sobre a própria Terra. É possível que alguns fenômenos atmosféricos ou geológicos ainda desconhecidos causem efeitos visuais que a gente interpreta como UAPs. Pensa só. Auroras boreais, bolas de fogo, raios globulares. A natureza é capaz de criar coisas incríveis e inexplicáveis. E com o avanço da tecnologia, a gente está descobrindo cada vez mais coisas novas sobre o nosso planeta e o espaço. Quem sabe o que hoje parece um UAP inexplicável amanhã pode ter uma explicação científica bem simples. Faz sentido. Mas aí a teoria da conspiração. A galera que acredita que os UAPs são, na verdade, projetos militares secretos, armas super avançadas que os governos escondem do mundo. Essa teoria sempre tem seus adeptos, né? Afinal, a gente sabe que os governos investem pesado em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias militares. E é claro que eles não vão sair divulgando tudo que estão fazendo, né? Principalmente se for algo que pode colocar em risco a segurança nacional. A gente vive num mundo onde a informação é poder. E segredos militares, com certeza, são um dos maiores trunfos que um país pode ter. Então não seria tão absurdo pensar que alguns UAPs sejam, na verdade, protótipos de aeronaves super avançadas, drones de sequência de tecnologias que a gente nem imagina que existam ainda. Exato. E aí a gente entra num dilema, né? Se for isso como diferenciar um projeto militar secreto de um fenômeno natural, de uma nave extraterrestre. Acho que a chave está nos detalhes, né? Na análise cuidadosa das evidências. Velocidade, altitude e formato do objeto comportamento. Tudo isso pode nos dar pistas sobre a natureza do UAP. E a gente precisa levar em conta também o contexto, né? O local do avistamento, a época, as condições climáticas. Tudo isso pode influenciar na nossa interpretação do que a gente está vendo. E no final das contas, a gente pode acabar descobrindo que a verdade é uma mistura de todas essas teorias, né? Alguns UAPs podem ser fenômenos naturais, outros podem ser projetos militares secretos, e quem sabe alguns realmente sejam naves extraterrestres. É bem possível. E é por isso que a gente precisa manter a mente aberta para todas as possibilidades. Não descartar nenhuma hipótese sem antes analisar as evidências com cuidado e principalmente com senso crítico. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Preces para a Vida. Apresentar as informações, os diferentes pontos de vista e deixar que cada um tire suas próprias conclusões. Exatamente. A gente não quer impor nenhuma verdade absoluta. Queremos estimular o debate, a reflexão, a busca por conhecimento. Afinal, o mistério dos UAPs ainda está longe de ser desvendado. E essa busca por respostas, essa vontade de entender o que está acontecendo nos céus do nosso planeta, é o que nos move para frente, né? É o que nos impulsiona a explorar, a pesquisar, a questionar. Com certeza. E quem sabe um dia a gente finalmente encontra as respostas que tanto buscamos. Mas até lá a gente vai continuar explorando esse mistério fascinante com a mente aberta e os pés no chão. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo dos UAPs aqui do Preces para a Vida. Nas partes anteriores a gente revistou casos emblemáticos, mergulhou em teorias e especulações. É verdade. Mas agora, para fechar com chave de ouro, vamos explorar como esse mistério impacta a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa visão de mundo. É isso aí. Porque, vamos combinar, a busca por vida extraterrestre e o enigma dos UAPs mexem com o nosso imaginário, com a nossa arte, com as nossas crenças. Com certeza. A gente vê essa influência em tudo quanto é canto. No cinema, na literatura, na música, nas artes plásticas. Os ET já viraram figurinhas carimbadas da cultura pop. ET que é bonzinho, que só quer fazer amizade, tipo o ET de Spielberg. Tem ET que quer dominar o mundo, como nos filmes de invasão alienígena. Essa dualidade reflete um pouco os nossos próprios medos e expectativas em relação ao desconhecido, né? É como se a gente projetasse nos ETs os nossos melhores e piores impulsos. E a religião também entra nessa conversa. Afinal, a possibilidade de vida extraterrestre levanta questões profundas sobre a criação do universo, o papel da humanidade e a existência de Deus. Sem dúvida. Algumas religiões se mostram mais abertas a essa possibilidade, buscando interpretar os textos sagrados de forma a incluir a existência de outras formas de vida inteligente. Outras religiões, por outro lado, rejeitam completamente essa ideia, defendendo a unicidade da criação humana. Entendi. E a ciência? Como ela se posiciona diante desse debate todo? A ciência tem um papel fundamental nessa história. É ela que nos ajuda a separar o fato da ficção, a analisar as evidências com rigor e a buscar explicações racionais para os fenômenos que observamos. A ciência nos dá ferramentas para investigar os UAPs de forma crítica e metódica, sem cair em especulações infundadas. Mas a ciência também precisa estar aberta ao novo, né?
Afinal, o que hoje parece impossível amanhã pode se tornar uma realidade comprovada. A história da ciência é cheia de exemplos de descobertas que revolucionaram a nossa forma de entender o mundo. Exatamente. E o estudo dos UAPs, por mais controverso que seja, pode nos levar a novas descobertas, a novas tecnologias, a uma nova compreensão do universo e do nosso lugar nele. É preciso ter a mente aberta para as possibilidades sem deixar de lado o rigor científico. E nós, como indivíduos, como lidar com essa avalanche de informações, com tantas teorias e possibilidades? Como filtrar o que é real do que pura especulação? Acho que o mais importante é ter discernimento, né? Buscar informação de fontes confiáveis, analisar criticamente o que a gente lê e ouve, não acreditar em tudo que aparece na internet. É preciso ter senso crítico para navegar nesse mar de informações sobre UAPs. E, acima de tudo, manter acesa a chama da curiosidade. Afinal, é essa vontade de saber, de explorar e desvendar mistérios que nos impulsiona como seres humanos. Verdade. É a curiosidade que nos leva a questionar, pesquisar, buscar respostas para as grandes perguntas da vida. Com certeza. É essa busca pelo desconhecido que nos faz evoluir, que nos conecta com algo maior que nós mesmos. E os UAPs, com todo o mistério que os envolve, nos convidam a olhar para o céu com mais atenção, a questionar nossas certezas, a nos abrir para o infinito. É isso aí. O debate Estudos UAPs é uma oportunidade única de refletirmos sobre a nossa própria existência, sobre o nosso papel no universo, sobre o que realmente importa. É um convite a expandir a nossa consciência, a buscar novas perspectivas, a nos maravilhar com a vastidão do cosmos. E por aqui a gente encerra o nosso mergulho profundo no mundo dos UAPs. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem, que tenham aprendido coisas novas, que tenham se inspirado a continuar buscando conhecimento e a questionar o mundo ao seu redor. E não se esqueçam, a gente continua por aqui no Preces para a Vida, explorando os mistérios da vida, do universo e tudo mais. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para mais conteúdos como esse. Até a próxima, pessoal!